A bola da vez do momento, rapaziada, é Carlos Vinícius. O atacante de 31 anos do Grêmio tá de saída do time do Grêmio, velho. E detalhe, tá? Os números dele, mano, são números muito bons, velho. Você tá maluco? Eu duvido que o Grêmio vai encontrar um atacante melhor que ele livre no mercado. Ou até mesmo no mercado. É muito difícil, cara. E ele possivelmente pode vir para o Corinthians. Porém, temos alguns problemas. Mas vou falar dele somente no final do vídeo. Rapaziada, pra vocês terem uma ideia, cara, nesse ano o Carlos Vinícius tem 35 jogos, 18 gols e uma assistência, pô. Em 35 jogos, 18 gols. 10 deles só no Brasileirão. Ou seja, foram 18 jogos pelo Brasileirão no time do Grêmio com 10 gols, mano. Tá maluco, velho. Você tá maluco, tá ligado? Onde que o Grêmio vai achar um cara desse, mano? E pra vocês terem uma ideia, se eu de comparativo, o Yuri, velho, tem 14 jogos pelo Corinthians no Brasileirão e um gol, velho. E um gol só, tá ligado? Então, assim, é muito difícil o time do Grêmio achar um cara que nem o Carlos Vinícius. Tá jogando muito, joga muito, é matador. Mano, não tem como. Não tem como você não renovar com um cara desse. Mas, você sabe por que, que o Grêmio não vai renovar? Por duas metas não atingidas, cara. A primeira, a primeira meta do time do Grêmio era o Carlos Vinícius ser convocado para defender a seleção brasileira ou a de Portugal na Copa do Mundo, velho. Olha essa meta que ridícula, rapaziada. Quem que fez esse contrato? Mano, não é possível, cara. No futebol sempre tem um doidinho, né? Sempre tem um doidinho. Mano, que meta é essa, cara? O Carlos Vinícius tem algum poder pra isso? Tem algum poder para isso? E a segunda meta é ser titular e atuar por mais de 45 minutos em pelo menos 70% das partidas da equipe durante o período do contrato. Porém, ele atuou cerca de 61% a 65% dos jogos como titular e ultrapassando a marca dos 40 minutos, ficando abaixo do gatilho de 70% exigido, cara. E assim, mano, desculpa, mesmo com esse tempo exigido, o Carlos Vinícius é um cara que se lesiona muito pouco, pô. Ele perdeu somente 5 jogos pelo Grêmio por conta de lesão. E todos no ano passado. E todos no ano passado, rapaziada. Foi naquele período, setembro, tá ligado? Até outubro, onde ele realmente ficou um tempo lesionado. Ele perdeu 5 jogos, ficou mais de um mês lesionado, né? Por conta de problemas musculares e lesão na coxa. Então, assim, naquele período, ele realmente perdeu muito tempo. Mas, velho, de resto, quando ele esteve em campo, ele representou. E é isso que importa, meu amigo. E é isso que importa. E é isso que importa, sabe? Então, assim, rapaziada, minha opinião sobre Carlos Vinícius no Corinthians. Eu quero, o Corinthians precisa. Assim, pra mim foi ridículo a não vinda do Carlos Vinícius pro Brasil e pro Corinthians da primeira vez, sabe? Pra mim foi uma coisa, cara, que, desculpa, ele ainda reduziu o seu salário pra jogar pelo Corinthians, né? Trouxe salário de 1 milhão. E, cara, desculpa, é o que eu falo, gente. Caro é você pagar pro jogador ruim. Caro é você pagar 800 mil pra um Pedro Raul. Agora, não é caro pagar 1 milhão pro Carlos Vinícius, tá ligado? Não é, mano. Você me desculpa, cara, mas não é. Pra bola que ele entrega, pros gols que ele faz. Mano, é um cara bom dentro de área, é um cara bom fora da área. Mano, mete gol de tudo quanto é jeito. Cara, e tá ruim, tá ligado? Tá ruim, entendeu? Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Então, pra mim, um dos maiores erros do Corinthians recentes foi não ter trago esse cara pro Corinthians, mano. Foi não ter trago esse cara pro time. Você tá maluco de não trazer o Carlos Vinícius pra esse time? Pelo amor de Deus, cara, o cara cabia pra caramba, sabe? E ainda mais a gente não sabe o que vai ser de Yuri Alberto e tudo mais. E mesmo que o Yuri Alberto fique, não vive uma boa fase. O Yuri Alberto tá caindo sozinho, mano. O Yuri Alberto não tá conseguindo conduzir uma bola. Tudo bem, daqui a pouco vai jogar pra cacete. Anota o que eu tô falando, daqui a pouco ele vai começar a jogar pra cacete. E eu vou mudar o meu discurso. Mas, a gente não pode confiar 100% no Yuri Alberto. Precisa de uma competição. Precisa ter alguém ali, sabe? E não somente isso, né, rapaziada? A gente sabe dos interesses do Yuri de sair fora. Então é melhor já trazer um Carlos Vinícius. Tem uma idade um pouco avançada?
Quer dizer, nem tanto, né, 31 anos ainda é uma boa idade. Próximo ano somente que ele vai fazer 32. Ainda é uma boa idade, na teoria até é o auge, dos jogadores de futebol ali até os 32, a partir dos 33 é quando os jogadores de futebol normalmente decaem, né, cara. Então assim, o Carlos Vinícius ainda tem bons anos, boas temporadas, sabe, tá querendo ou não, no seu auge. Então, cara, pra mim seria uma ótima contratação e nós precisamos. Não dá para depender de Roberto, não dá para depender de Pedro Raul, não dá para depender de Guinegão e muito menos de Memphis Depay. Eu acho que assim, nós temos que utilizar a base, nós temos, claro, que revelar os jogadores, nós temos que vender, mas também precisamos de resultado dentro de campo, porque a gente precisa do resultado dentro de campo para vir o dinheiro da premiação e precisamos do resultado dentro de campo para vender jogadores. Então é isso, entendeu? A gente precisa de resultado em todas as partes. Porque se não obtivermos resultado, nunca vamos sair da onde estamos. O Flamengo só saiu da onde saiu muito, muito por conta de seus títulos. Muito por conta de seus títulos, principalmente da Copa do Brasil de 2013. Então, temos que ser igual, cara. Temos que trazer títulos. É claro que a nossa situação é muito pior que a do Flamengo, eu acredito. Mas precisamos ganhar títulos, temos que fazer por onde? Temos que fazer por onde? Então é isso, rapaziada. Cara, Carlos Vinícius pode pintar aqui no Corinthians, mas aí temos o problema, né? Que é o nosso querido Transferban. No último sábado, cara, o Corinthians voltou a ser punido por um Transferban. Desta vez, um processo conduzido pela CBF. A sanção foi imposta devido ao atraso no pagamento da quinta parcela de acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Enfim, rapaziada, resumindo, a gente sofreu mais um transfer ban, tamo ferrado, vamos ter que pagar mais um transfer ban e tentar sair desse problema para conseguir contratar jogadores, mano. É um problema muito grande, rapaziada. Nós tá ferrado. Nós tá ferrado. Eu não sei o que fazer mais. Eu não sei o que fazer mais. Mas é isso, gente. Tamo junto. Beijão pra todo mundo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e é nóis.